E se eu te dissesse que uma única ligação telefônica pode mudar 3 vidas para sempre? Que uma criança de 10 anos pode tocar o coração de um milionário? Prepare-se para uma história que vai te fazer acreditar no poder do amor verdadeiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Carol respirou fundo, ajustou os óculos quebrados com fita adesiva e discou o número que encontrara na agenda da mãe. Do outro lado da linha, em uma cobertura luxuosa com vista para toda a cidade, Gustavo Montenegro atendia chamadas de negócios como quem resolve equações matemáticas, frio, calculista, eficiente. Escritório do Sr. Montenegro, disse a secretária. Eu preciso falar com o Sr. Gustavo. É sobre minha mãe, Viviane, murmurou Carol, a voz tremendo levemente. Houve uma pausa. Gustavo, que estava revisando contratos milionários, fez um gesto para que transferissem a ligação. Crianças não ligavam para seu escritório. Nunca. Alô? Quem fala? Senhor Gustavo, meu nome é Carol. A senhora Viviane é minha mãe. Ela limpa sua casa há 3 anos. Gustavo franziu a testa. Viviane? A faxineira discreta, que sempre trabalhava em silêncio, nunca o incomodava. O que uma criança queria com ele? O que você quer, menina? Carol fechou os olhos, reuniu toda a coragem que conseguiu e disparou. Quero que o senhor aumente o salário da minha mãe. O silêncio do outro lado foi tão profundo que Carol pensou que ele havia desligado. Gustavo, por sua vez, estava genuinamente chocado. Em 15 anos construindo um império empresarial, jamais uma criança havia lhe feito uma proposta de negócios. Você tem quantos anos? 10. Mas isso não importa. Minha mãe trabalha muito bem, nunca falta, nunca quebra nada. E eu preciso de óculos novos para continuar estudando. Gustavo se levantou da poltrona de couro italiano, caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas lutando por seus sonhos. Quando foi a última vez que alguém havia sido tão direto com ele? Por que você não pediu para sua mãe falar comigo? Porque ela nunca pediria. Ela tem orgulho demais. Mas eu não tenho orgulho quando se trata de conseguir enxergar o quadro na escola. Algo se moveu no peito de Gustavo. Uma sensação estranha, quase esquecida. Compaixão? Admiração? Ele não conseguia nomear. Carol, sua mãe sabe dessa ligação? Não, senhor. E não pode saber. Por favor. Por que eu deveria aumentar o salário de uma funcionária só porque uma criança me pediu? Porque o senhor é justo. Minha mãe sempre fala que o senhor é um homem justo. Gustavo sorriu pela primeira vez em semanas. Aquela menina havia conseguido algo que nenhum executivo, advogado ou investidor tinha conseguido. Despertar sua curiosidade genuína. Carol, eu vou pensar no que você disse. O senhor promete? Eu prometo. Quando desligou, Gustavo permaneceu olhando pela janela por longos minutos. Uma criança de 10 anos acabara de fazer o que poucos adultos conseguiam, tocá-lo profundamente. Do outro lado da cidade, Carol guardou o papel com o telefone e sussurrou uma oração silenciosa. Ela não sabia, mas havia plantado uma semente que transformaria 3 vidas para sempre. 3 dias se passaram desde a ligação que perturbou o mundo perfeitamente organizado de Gustavo Montenegro. Enquanto isso, na realidade paralela de Carol, cada amanhecer trazia a mesma luta silenciosa contra um mundo embaçado. Gustavo não conseguia se concentrar. Os relatórios financeiros pareciam sem importância. As reuniões de diretoria soavam como ruído de fundo. A voz daquela menina ecoava em sua mente. Porque o senhor é justo. Quando Viviane chegou naquela manhã de quinta-feira, pontual como sempre às 7 horas, Gustavo fez algo inédito. Observou-a trabalhar. Escondido no escritório, ele a viu limpar cada cômodo com cuidado meticuloso, organizar seus pertences com reverência quase maternal, jamais tocando em algo pessoal dele. Era uma mulher bonita, percebeu Gustavo pela primeira vez. Tinha algo de sereno no rosto, uma dignidade que não se comprava com dinheiro. Os cabelos castanhos eram sempre presos num coque simples, as mãos calejadas
Contavam histórias de trabalho honesto. Bom dia, Sr. Gustavo, disse ela ao vê-lo. Desculpe, não sabia que estava aí. Bom dia, Viviane. Ele hesitou, depois perguntou. Como está sua filha? Viviane parou surpresa. Em 3 anos de trabalho, ele nunca havia perguntado sobre Carol. Ela está bem, obrigada por perguntar. Carol é uma menina especial, muito estudiosa. E tem tudo o que precisa para estudar? O rosto de Viviane se contraiu levemente. A gente se vira, Sr. Gustavo. Sempre nos viramos. Naquele momento, Gustavo viu algo que o atingiu como um soco no estômago. Orgulho ferido, amor maternal e uma tristeza profunda que ela tentava esconder. Era exatamente o que Carol havia descrito. Naquela tarde, Gustavo fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as reuniões e saiu dirigindo sem destino. Acabou parando em uma ótica no centro da cidade. Quando perguntou sobre o preço de um exame oftalmológico completo e óculos infantis, o valor era apenas uma pequena fração do que ele gastava num jantar de negócios. Como uma família poderia considerar isso um luxo inalcançável? De volta ao escritório, Gustavo chamou seu assistente pessoal Ricardo, um homem de 40 anos, eficiente, mas também conhecido por sua natureza calculista e às vezes cruel. Ricardo, quero que você organize uma festa aqui na mansão, para os funcionários. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Festa para funcionários, senhor. Isso é incomum. Convide todos, inclusive a equipe de limpeza e suas famílias. Suas famílias. Ricardo não conseguiu esconder o desdém. Senhor Gustavo, com todo respeito, misturar funcionários com sua vida pessoal pode ser perigoso. Eles podem começar a ter ideias erradas sobre sua acessibilidade. Gustavo o encarou friamente. Você tem algum problema com minha decisão, Ricardo? Claro que não, senhor. É que... Bem, pessoas simples às vezes interpretam gentileza como fraqueza. Pode haver consequências. Havia algo na forma como Ricardo disse, pessoas simples, que incomodou profundamente Gustavo. Quando foi que ele próprio havia começado a ver o mundo através dessa lente de superioridade? A festa será no sábado que vem. Providencie tudo. Quando Ricardo saiu, Gustavo ligou diretamente para Viviane. Sua voz tremeu ligeiramente quando ela atendeu. Alô? Viviane, é Gustavo Montenegro. Estou organizando uma confraternização na mansão, sábado às 19 horas. Gostaria que você viesse. E traga sua filha também. O silêncio do outro lado durou eternos segundos. Senhor Gustavo, isso é... Eu não sei se seria apropriado. Por favor, Viviane. Será uma honra tê-las aqui. Quando desligou, Gustavo sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Ansiedade. Não a ansiedade de fechar um negócio milionário, mas algo mais puro, mais vulnerável. A expectativa de conhecer a menina corajosa que havia mexido com suas convicções mais profundas. Do outro lado da cidade, Carol perguntou à mãe sobre o convite. Quando Viviane contou, os olhos da menina brilharam com uma esperança cuidadosa. Mamãe, será que nossa conversa deu certo? Que conversa, Carol? Nada, mãe. Só estava pensando alto. Mas Carol sabia que estava prestes a encontrar face a face o homem que poderia mudar suas vidas. O homem que, sem saber, já estava mudando a dele. O sábado chegou carregado de expectativas silenciosas. Na mansão Montenegro, cada detalhe havia sido pensado para impressionar, mas também para acolher. Gustavo trocou de roupa 3 vezes. Um comportamento inédito para alguém que normalmente escolhia ternos como quem resolve equações. Carol acordou antes do amanhecer. Seus óculos quebrados estavam mais tortos que nunca, mas ela os ajeitou com cuidado. No guarda-roupa simples, escolheu seu único vestido, azul marinho, um presente de aniversário do ano anterior, que já estava ficando pequeno. Mamãe, tenho que ir bonita hoje, disse ela, séria como uma adulta. Viviane, que também havia escolhido seu melhor vestido, simples mas elegante, sorriu para a filha. Você sempre é bonita, meu amor, mas porque hoje é especial. Só é.
Às 19 horas em ponto, mãe e filha tocaram a campainha da mansão. Um mordomo as recebeu com educação formal, mas foi Gustavo quem apareceu no hall de entrada. Quando seus olhos encontraram os de Carol, houve um momento de reconhecimento mudo, dois estrategistas se avaliando pela primeira vez. "Bem-vindas à minha casa", disse Gustavo, mas sua voz estava diferente, mais suave. Carol o estudou com curiosidade descarada. Era mais alto do que imaginara, com postura elegante que lhe dava um ar de dignidade e olhos que pareciam guardar histórias. Mas foi a forma como ele olhou para sua mãe que mais chamou sua atenção. Havia algo ali que ela não conseguia nomear. "Senhor Gustavo, boa noite", disse Viviane, genuinamente impressionada, mas sem perder a compostura. "É grande demais para uma pessoa só", ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. A festa estava animada. Funcionários de diversos departamentos conversavam nos jardins iluminados, crianças corriam entre as árvores e uma mesa farta aguardava a todos. Carol, no entanto, mantinha-se próxima da mãe, observando tudo com olhos atentos e cada vez mais forçados. Foi quando ela tropeçou na escada do terraço que Gustavo percebeu. A menina não conseguia enxergar bem os degraus. "Carol, você está bem?" Ele se aproximou rapidamente. "Estou, obrigada." Ela ajeitou os óculos quebrados, tentando disfarçar. Naquele momento, os olhos de Gustavo encontraram os dela, e ele viu ali não apenas inteligência e determinação, mas também uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Era a mesma força silenciosa que via na mãe. "Posso lhe mostrar a biblioteca?" perguntou ele impulsivamente. "Tenho alguns livros que talvez você goste." Carol olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso. Na biblioteca, um ambiente majestoso com estantes até o teto, Carol esqueceu toda a timidez. Seus olhos brilharam ao ver tantos livros, mesmo que muitos fossem apenas borrões coloridos para ela. "Você gosta de ler?" perguntou Gustavo. "Amo, mas está ficando difícil." Ela hesitou, depois disse baixinho: "Por isso liguei para o senhor." Gustavo parou. Você ligou?" Carol respirou fundo. O momento da verdade havia chegado. "Foi, semana passada. Pedi para o senhor aumentar o salário da mamãe." O silêncio se estendeu entre eles como uma ponte prestes a ser atravessada. "Por que fez isso?" "Porque alguém tinha que fazer, e porque eu confio no senhor." "Como pode confiar em mim? Você nem me conhece." Carol o encarou com uma sabedoria que não deveria ter aos 10 anos. "Minha mãe trabalha aqui há 3 anos. Ela sempre volta para casa falando que o senhor é justo, mesmo sendo distante. E pessoas distantes geralmente são assim porque estão com medo, não porque são más." Gustavo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Uma armadura que usava há tanto tempo que havia esquecido como era viver sem ela. "E se eu disser que não posso ajudar?" "Eu sei que pode. A pergunta é se quer." Naquele momento, Ricardo apareceu na porta da biblioteca, interrompendo o momento. "Senhor Gustavo, desculpe incomodar, mas preciso falar com o senhor. É urgente." Gustavo hesitou. Não queria quebrar aquele momento mágico, mas Ricardo parecia preocupado. "Carol, pode me dar um minuto?" Quando saíram da biblioteca, Ricardo sussurrou com urgência: "Senhor, descobri algo preocupante sobre a funcionária Viviane. Parece que sua filha andou fazendo ligações para o escritório, tentando manipular o senhor para conseguir vantagens. Isso pode ser um golpe elaborado. Pessoas assim se aproveitam da bondade dos outros." Gustavo sentiu o sangue gelar. Olhou através da porta entreaberta e viu Carol folheando cuidadosamente um livro que mal conseguia enxergar, com a mesma reverência que a mãe tratava seus pertences. Por um momento, duas versões de si mesmo lutaram em sua mente. O empresário desconfiado que Ricardo queria despertar, e o homem que uma menina corajosa estava ajudando a redescobrir. A decisão que tomasse nos próximos segundos definiria não apenas o destino de Carol e Viviane, mas também quem ele escolheria ser pelo resto da vida. O tempo pareceu congelar no corredor da mansão.
Ricardo aguardava uma resposta, seus olhos brilhando com a satisfação de quem planta sementes de desconfiança. Gustavo olhava para Carol através da porta entreaberta, vendo-a lutar para focar nas páginas de um livro que mal conseguia enxergar. Ricardo, disse Gustavo finalmente, sua voz baixa, mas firme. Você está me dizendo que uma criança de 10 anos com problemas de visão arquitetou um golpe elaborado contra mim? Senhor, pessoas desesperadas fazem qualquer coisa. E crianças podem ser muito manipuladoras quando ensinadas. Gustavo fechou os olhos por um momento. Quando os reabriu, havia tomado sua decisão. Ricardo, você está demitido. Como? Senhor Gustavo, eu só estou tentando protegê-lo. Você está tentando me transformar no tipo de homem que desprezo. Vá embora da minha casa, agora. O rosto de Ricardo se contorceu em surpresa e raiva, mas ele sabia que não havia volta. Saiu pisando duro, murmurando sobre ingratidão e consequências. Gustavo voltou à biblioteca, onde Carol ainda folheava o livro. Ela levantou os olhos quando ele entrou e ele pôde ver lágrimas se formando. Eu escutei, disse ela baixinho. Ele acha que eu sou uma golpista. E o que você acha disso? Carol enxugou os olhos com o dorso da mão. Acho que ele não conhece o amor de uma filha pela mãe. Aquelas palavras atingiram Gustavo como um raio. Ele se ajoelhou na frente de Carol, ficando na altura dela. Carol, me perdoe por ter duvidado, mesmo que por um segundo. O senhor não duvidou. Se tivesse duvidado, eu não estaria mais aqui. A sabedoria daquela menina continuava a surpreendê-lo. Como você ficou tão sábia aos 10 anos? Quando você precisa cuidar do coração da sua mãe, você cresce rápido. Gustavo sentiu os olhos marejarem. E quem cuida do seu coração, Carol? Eu mesma sempre cuidei. Naquele momento, Gustavo tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se, foi até a mesa e escreveu algo num papel. Carol, amanhã de manhã você e sua mãe vão ao Dr. Henrique Oliveira, no Centro Médico São Lucas. Ele é o melhor oftalmologista da cidade e meu amigo pessoal. Carol olhou o papel, tentando focar nas letras borradas. Eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque caridade machuca o orgulho da minha mãe. Gustavo sorriu. Um sorriso genuíno, do tipo que não dava há anos. Então não vamos chamar de caridade. Vamos chamar de investimento. Investimento? Sim. Estou investindo na educação da menina mais inteligente que já conheci. E todo investimento espera retorno. Que tipo de retorno? Que você continue sendo exatamente quem é. Corajosa, honesta, leal. O mundo precisa de mais pessoas assim. Carol ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então perguntou, e minha mãe? O senhor vai aumentar o salário dela? Vou fazer melhor que isso. Vou oferecer a ela a posição de administradora da casa, com salário justo, benefícios e a certeza de que sua filha terá tudo o que precisa para estudar. Os olhos de Carol se encheram de lágrimas, mas desta vez de alegria pura. Por que está fazendo isso por nós? Gustavo hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Porque vocês duas me lembraram de algo que eu havia esquecido. Que riqueza sem humanidade não vale nada. E por quê? Ele parou, percebendo algo que nem sabia que sentia. Porque admiro muito sua mãe, ela é uma mulher extraordinária. Carol o estudou com seus olhos inteligentes. O senhor gosta da minha mãe, não gosta? Gustavo corou como um adolescente. Tudo bem. Ela também gosta do senhor. Ela sempre fica diferente quando fala de você. Mesmo. Mas ela nunca diria isso porque acha que vocês são de mundos diferentes. Gustavo se ajoelhou novamente na frente de Carol. E você? O que acha? Acho que mundos diferentes se completam quando as pessoas se amam de verdade. E acho que o Senhor precisa tanto de nós quanto nós precisamos do Senhor. Naquele momento, Viviane apareceu na porta, preocupada. Carol, estava te procurando. Está tudo bem aqui? Gustavo e Carol trocaram um olhar cúmplice. Está tudo perfeito, mamãe, disse Carol. O senhor Gustavo estava me mostrando alguns livros e... Ela olhou para Gustavo, que assentiu encorajadoramente. E ele tem uma proposta de trabalho para a senhora. Viviane olhou confusa de um para o outro.
Proposta? Gustavo se levantou, de repente nervoso, como nunca estivera numa reunião de negócios. Viviane, eu gostaria de conversar com você sobre trabalho e outras coisas. O coração de Viviane acelerou sem que ela entendesse por quê. Havia algo diferente no olhar de Gustavo, algo mais suave, mais humano. Claro, senhor Gustavo. Carol sorriu secretamente. Sua ligação tinha funcionado melhor do que esperava. Não só conseguira ajuda para seus óculos, mas talvez, só talvez, tivesse encontrado um pai para si e um amor para sua mãe. O futuro nunca havia parecido tão brilhante, mesmo através de lentes quebradas. 6 meses depois, Carol ajustou seus óculos novos, lindos, perfeitos, que faziam o mundo inteiro parecer uma pintura em alta definição, e sorriu ao ver sua mãe descendo a escada principal da mansão Montenegro. Viviane usava um vestido elegante, mas simples, e carregava uma pasta de couro com os relatórios mensais da administração da casa. Bom dia, senhora administradora, brincou Carol. Bom dia, futura doutora, respondeu Viviane, bagunçando carinhosamente os cabelos da filha. A transformação em suas vidas havia sido como um conto de fadas, mas um conto de fadas construído com trabalho, respeito mútuo e, principalmente, amor verdadeiro. Gustavo apareceu na sala de estar, elegante como sempre, mas com algo diferente. Um sorriso que nunca saía de seu rosto, olhos que brilhavam de contentamento genuíno. Minhas 2 mulheres favoritas já estão prontas? Perguntou. E Carol riu ao ver como sua mãe corava toda vez que ele dizia isso. Era sábado, dia da tradição que haviam criado. Café da manhã especial no jardim, seguido de uma ida à livraria onde Carol podia escolher quantos livros quisesse. Depois, almoço em família, porque era isso que haviam se tornado, uma família. Gustavo, disse Viviane, ainda se acostumando a chamá-lo pelo nome. Você tem certeza que não é muito? Carol já tem tantos livros. Mãe, interrompeu Carol, lembra o que ele sempre diz? Investimento em educação nunca é gasto excessivo, recitaram os 3 juntos, rindo. Durante o café, Carol observou discretamente como Gustavo olhava para sua mãe, com adoração pura, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E como sua mãe o olhava de volta, com amor, mas também com uma admiração profunda pelo homem gentil e generoso que ele havia se revelado. Carol, disse Gustavo, sua professora me ligou ontem. Carol parou de mastigar, preocupada. Fiz algo errado. Pelo contrário, disse que você está entre as 3 melhores alunas da escola e perguntou se temos interesse em matriculá-la num programa especial para crianças superdotadas. Os olhos de Carol brilharam. Sério? Posso? Claro que pode, disse Viviane, orgulhosa. Você merece todas as oportunidades do mundo. E eu vou estar aqui para apoiar cada passo, acrescentou Gustavo, pegando a mão de Viviane sobre a mesa. Carol sorriu, mas depois ficou séria. Gustavo, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você é feliz agora? De verdade? Gustavo olhou ao redor, para a casa que não era mais um mausoléu de solidão, mas um lar cheio de risos e conversas. Para Viviane, a mulher que havia transformado não apenas sua casa, mas seu coração. Para Carol, a menina corajosa que havia mudado sua vida com uma simples ligação telefônica. Carol, antes de vocês chegarem à minha vida, eu pensava que felicidade era ter tudo que o dinheiro pode comprar. Agora sei que felicidade é ter pessoas que você ama e que te amam de volta. E isso significa... Gustavo se levantou, foi até Viviane e, para surpresa de ambas, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Significa que há uma pergunta que venho tentando fazer há meses, mas sempre perco a coragem. Viviane arregalou os olhos quando ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Viviane Santos, você transformou minha casa numa casa, minha vida numa vida, meu coração numa fonte de amor que eu nem sabia que existia. Quer casar comigo? O silêncio que se seguiu foi quebrado por Carol gritando. Finalmente! Eu já estava pensando em ligar de novo. Todos riram, e Viviane, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Sim, Gustavo. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Carol aplaudiu como se estivesse assistindo ao melhor filme de sua vida.
Agora posso oficialmente chamar você de papai? Gustavo a pegou no colo, emocionado. Você pode me chamar do que quiser, desde que me deixe ser seu pai para sempre. Pai, disse Carol testando a palavra. Gostei. Naquela tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque onde Carol agora podia ver cada folha das árvores, cada cor das flores, Gustavo refletiu sobre como uma simples ligação telefônica havia mudado tudo. Carol, disse ele, você salvou minha vida. Não, respondeu ela sábia como sempre. Eu só liguei. Quem se salvou foi você quando escolheu atender. Viviane apertou as mãos dos dois. Sua filha extraordinária e o homem que havia se tornado seu porto seguro. Sabem o que é mais incrível em tudo isso? Disse ela. O quê? Perguntaram juntos. É que tudo começou porque uma menina corajosa acreditou que as pessoas podem ser melhores do que parecem, e estava certa. Carol sorriu, ajeitou os óculos que agora a faziam ver o mundo inteiro com clareza perfeita e disse: às vezes, tudo que as pessoas precisam é de alguém que acredite nelas. E às vezes, tudo que você precisa fazer para mudar uma vida é pegar o telefone e ligar. E enquanto o sol se punha sobre suas vidas transformadas, os três caminharam juntos rumo ao futuro. Uma família criada não pelo sangue, mas pelo amor, pela coragem e pela fé inabalável de que todos merecem uma segunda chance de serem felizes. O amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, diferenças de idade ou origens distintas. Ele floresce quando corações corajosos se permitem acreditar na bondade uns dos outros.